You are Lord of creation and Lord of my life, Lord of the... Eu hoje estou tão triste. Eu precisava tanto conversar com Deus, falar dos meus problemas, também confessar tantos segredos meus sobre minha vida e perguntar por que ninguém me respondeu, se a felicidade realmente existe ou se é um sonho meu. Meu Deus, eu não sei orar. Perdoe, por favor. Perdi meu tempo aprendendo a amar alguém que nunca soube o que é o amor. Talvez você lembre dessa música, não sei. Bom, você talvez não reconheceu essa música, a letra de uma música. Eu não falei como se eu fosse o que eu estou falando, porque muitas vezes parece que a vida de muitos discípulos de Jesus é assim. Eles não sabem orar. Talvez alguns de nós aqui não saibamos uma das coisas mais básicas, que é conversar com Deus. Simplesmente. Falar com Deus. Essa música até ele fala, eu nem sei se é possível falar com Deus. Uma pessoa que está longe de Deus não sabe se é possível falar com Deus. Realmente é verdade, a pessoa não sabe. Mas uma pessoa que está perto de Deus, espera-se que ele saiba conversar com Deus. Um homem, ele foi tentar a vida na Europa e ele pegou um navio. E nesse navio ele via todos os dias as pessoas indo para as refeições, aquele cheiro, e ele levou só um pouco de banana e pão. E durante 15 dias ele ficou comendo pão com banana, todos os dias. Quando ele desembarcou, o capitão estava lá cumprimentando todo mundo, agradecendo pela viagem, de ter pego o navio. E ele magro, 5 quilos mais magro pelo menos. E o capitão notou que ele estava meio triste, aparentemente abatido, até mais branco do que chegou. E perguntou, tudo bem, como foi a viagem para você? Ele falou, não foi muito boa, eu não trouxe muito dinheiro e eu não pude comer. Ele falou, mas você não sabia que estava incluso? Todas as refeições estavam inclusas na passagem. E ele comeu só pão com banana. A gente, quando está na igreja e não ora, a gente só passa com pão com banana. Pão é bom, banana é bom, mas todo dia. E não satisfaz, a gente sabe, aquele cheiro de coisas que nos satisfazem é que realmente traz a sustância para a nossa vida que nós precisamos realmente. A passagem que nós precisamos ouvir para entender o que nós precisamos fazer nas nossas vidas diariamente é Tiago, capítulo 5, do versículo 13 até o 18. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 18. Se alguém entre vocês está sofrendo, deve orar. Se alguém entre vocês está alegre, deve cantar hinos de louvor. Se alguém entre vocês está doente, chame os presbíteros da igreja para orarem por ele e colocarem óleo sobre ele em nome do Senhor. E a oração feita com fé fará com que o doente sare, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados? Se houver cometido pecados, o Senhor lhe perdoará. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração feita pelo justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem comum, um ser humano como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse sobre a terra e, por 3 anos e meio, não choveu. Depois Elias orou novamente, a chuva tornou a cair e a terra voltou a dar os seus frutos. Nós vamos passar nessa vida por sentimentos bons e ruins, que é alegria e tristeza. Isso é comum na vida. Como tratar nesse momento? Bom, alegria a gente já sabe. Alegria a gente canta, a gente brinca, a gente ri. Mas ele diz aqui, veja o versículo 13. Como tratar a alegria? Cante cânticos de louvor. Nós falamos um pouco hoje sobre isso, um pouquinho, na escola dominical. Quando as coisas estão boas, poupe. Porque quando a crise chegar, você vai poder aproveitar todas as oportunidades. Crise não é ruim.
Crises são oportunidades. Oportunidades de mudar o que você estava fazendo, de sair do conforto, melhorar. Crises são bons momentos para isso. Quando você compra as coisas mais baratas, na crise. Quando você pode enriquecer, quando todo mundo está em crise e você tem o que oferecer. Da mesma maneira, é assim a oração, é assim também os cânticos. Cante agora, ore agora, porque um dia você vai precisar. Se as coisas estão tudo bem. Se não está tudo bem, como tratar? Ele diz oração. Você vai precisar daquelas orações todas que você fez e mais oração ainda. Cântico também ajuda na hora da tristeza. Nós vamos ter problemas nessa vida. Isso não é o problema. O problema é como que nós vamos agir, como que nós vamos tratar as situações. Às vezes tem coisas que a gente não pode controlar. Por exemplo, doença. É uma coisa que a gente muitas vezes não controla. E não escolhe uma data. Em tal data eu vou ficar doente porque é a melhor data. Não dá para escolher realmente isso. Como tratar a doença, então? Nós também temos aqui um ensinamento que nos dá a fórmula, inclusive da saúde para nós. Veja o versículo 14, ele diz: se alguém entre vós está doente, faz o quê? Chame os presbíteros da igreja. Ah, mas a igreja não tem presbíteros. Chame os irmãos. Chame quem está à frente, quem você sabe que ora. Porque a gente sabe quem ora e quem não ora. Chame aquelas pessoas que você sabe que elas oram e chame para orar por você. Antigamente as pessoas não tinham muitos remédios. O óleo servia como uma forma de remédio naquela época. Qualquer dor de cabeça, qualquer febre era um grande perigo naquela época, 2000 anos atrás. Hoje nós tratamos como situações corriqueiras, mas naquela época não. Você acha que é por acaso que Jesus curou a sogra de Pedro? Simplesmente ela estava com febre. Você nunca teve febre, uma coisa tão comum? Você toma um comprimido, mas 2000 anos atrás não existia comprimido. Precisava de ajuda mesmo, e ajuda divina. Não é porque hoje nós temos comprimidos que nós não precisamos mais da ajuda de Deus. O remédio só funciona com oração. Funciona muito bem quando as pessoas oram. Foi feito um teste na Inglaterra, se não me engano, onde foram pegos alguns pacientes, nome somente deles, e um grupo de pessoas que oraram por aquelas pessoas. O mesmo número de pacientes sobre pessoas que ninguém orou por eles. E os pacientes não sabiam. Os pacientes não sabiam que estavam recebendo oração e outros também não sabiam que não estavam recebendo oração. Aqueles que receberam oração ficaram curados muito mais rápido. Aqueles que não receberam oração não ficaram curados. Até a ciência comprova, como se nós precisássemos, até a ciência comprova de que a oração funciona. Eles não podem explicar porquê, não podem explicar como, mas eles sabem que funciona. Nós deveríamos saber mais do que a ciência. Na prática, nós deveríamos saber na prática que a oração funciona. E às vezes até eu ouço algumas mulheres falando sobre o marido, porque marido é cabeça dura, né? Afinal, homem, né? É cabeça mais dura. Precisa realmente, porque vai enfrentar situações difíceis na vida. Então tem que ser um pouco mais duro. E eu ouço algumas mulheres falando, mas eu oro para o meu marido e ele não muda. Mas a oração não é só para mudar os outros. A oração principalmente é para mudar eu. Porque quando eu mudo, aí eu consigo mudar outras coisas e pessoas. É como se você tivesse apaixonado. Aquela pessoa por quem você está apaixonado, ela não é mais bonita. É você que está apaixonado. Ela não é mais agradável, mais especial que qualquer outra pessoa. É você que olha de forma diferente. É como aquele objeto pelo qual você também tem desejo de possuir. Ele não vale tudo aquilo. Mas porque você tem o desejo, você paga caro. Nós bem sabemos, e um vendedor sabendo disso, muitas vezes ele pode te explorar. Tome cuidado. A oração funciona quando você muda, e a oração é para mudar você, principalmente. As coisas mudam pela oração? Mudam também. Com certeza elas mudam. Até o mundo sabe disso. Muitas pessoas às vezes não querem saber
de muitas coisas, mas se você chega na casa dela, geralmente pergunta: posso orar por você? Todo mundo aceita a oração, porque é uma coisa boa. Todos nós sabemos que é uma coisa boa, uma coisa benéfica, mesmo se eu não fizer nada, mesmo se a pessoa não acreditar, mesmo se a pessoa nem sequer souber que você está orando por ela. Uma forma de evangelismo que muitas vezes nós ignoramos é a oração. E evangelismo começa com oração. Evangelismo que não tem oração não funciona. Ore pelas pessoas que você quer falar de Jesus para elas, para que antes de você chegar lá, Deus possa entrar no coração daquela pessoa e abrir a oportunidade para você falar no momento certo e convenientemente. Então, e se nós estivermos doentes, nós temos o remédio, porque nós continuamos comendo pão com banana, achando que nós vamos nos satisfazer. Não vamos, vamos enjoar disso. Oração e unção. Hoje talvez nós não usamos muito assim o óleo como remédio. O que você pode fazer se você for visitar alguém? Quando visitar alguém doente, não esqueça de oração. Põe a mão sobre a pessoa, faça isso, toque a pessoa. Mas tome cuidado também, não é qualquer caso que você pode. Se a pessoa estiver hospitalizada, geralmente você não deve tocar a pessoa. Isso é uma coisa lógica, meio lógica, mas a gente não entende muito bem, mas você pode contaminar a pessoa, pode levar para ela uma coisa que ela não tinha, ela já está frágil. Ore, isso é mais importante, porque o que resolveu aquela situação daquelas pessoas doentes não foi o óleo, foi a oração. É a oração que funciona. Só o remédio em si, ele não necessariamente vai funcionar, mas com certeza absoluta, a oração funciona. Trate assim então, ou tratemos a doença dessa maneira. E o resultado da oração? Ele é tão mais poderoso do que nós conhecemos. Está incluso na vida cristã. Você não precisa nada a mais. Mas precisa pedir. Eu imagino que quando você morrer, quando eu morrer, eu vou chegar lá no céu e vou ver um monte de coisa que eu sempre quis. Todas as bênçãos que eu sempre quis estão lá no céu. Mas não precisa morrer para pegar essas bênçãos. Precisa orar. Precisa pedir. Peça agora. É agora que você precisa. Chegando lá no céu, elas estão lá. Mas lá elas não vão ser necessárias para você. Porque você não vai ter mais necessidades. É um lugar onde habita a justiça. Um lugar onde a morte não ataca mais. Eu espero que você chegue até lá. Mas sem oração, eu duvido que alguém chegue até lá. A eficácia da oração é muito maior do que nós conhecemos. Versículo 15, ele diz: a oração, veja só, feita com fé. Acredite, acredite. Para agradar a Deus, Hebreus capítulo 11, ele diz: quer agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro, exemplo de fé. Você tem que acreditar que Ele existe. Isso é exemplo de fé. Segundo, você tem que acreditar que Ele vai te responder. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a oração feita com fé cura o doente. Acredite que Deus vai responder. Acredite que Deus pode realmente curar. Se você orar sem acreditar, o doente talvez nem sequer acredite, mas quem ora deve acreditar. Claro que se o doente estiver orando, ele deve também acreditar. A oração feita com fé sara o doente. E o Senhor o levantará. Mas ele está lá porque ele merece, ele é um pecador. Ainda assim, a oração é importante. No mesmo versículo 15 ele diz: e se ele tiver cometido pecado, o Senhor perdoará. Para perdoar uma pessoa, depois do que tudo que Cristo fez na cruz, oração. Não tem mais o que fazer, oração. Mas essa pessoa já fez todas as coisas e ainda está em pecado, ela já creu, arrependeu, confessou, batizou, até fez parte da igreja, mas agora está em pecado, oração. Precisamos orar, acreditar no poder da oração. Ela pode muito mais do que nós acreditamos muitas vezes. Mas, ore, pratique, é aos poucos realmente. A fé é como um grão de mostarda, é pouquinho, mas plante. Quando você planta o grão de mostarda, ele cresce, cria um arbusto, e até os passarinhos vão aproveitar da sombra que ele faz. A oração com fé. Comece aos poucos, comece orando, simplesmente orando. É incrível o poder da oração.
Por um tempo na minha vida, que eu me dediquei muito à oração, às vezes quando você sai atrasado, e nós brasileiros somos atrasados por natureza, né, por cultura, ore, Deus vai providenciar, até o ônibus vai chegar mais cedo. Por incrível que pareça, é incrível o poder da oração. Acredite nisso, acredite na oração o tempo todo. A Bíblia diz, orai sem cessar. Dentro dos seus problemas, ore sem cessar, o tempo todo. Não pare de orar, mas não ore sozinho. Não ore sozinho. Quando você ora sozinho, você não fica sabendo que está tudo incluso. Todas as bênçãos estão inclusas na vida cristã. Então, nós esquecemos de fazer uso delas. Quando você está junto com alguém, aquele alguém pode dizer, olha, está tudo incluso, aproveita. Você não precisa ficar comendo pão com banana. Não precisa ficar passando miséria, espiritual principalmente, ou física até através da doença. Ore. Não ore sozinho. Jesus mesmo disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar ali. E a oração é feita como? Em nome de Jesus. Nós não fazemos isso constantemente? Você já notou todas as orações de hoje? Não sei se você notou todas as orações. Como que elas terminaram? Bom, antes do amém? Em nome de Jesus. Todas as nossas orações terminaram dessa maneira. Em nome de Jesus. Porque se não for no nome de Jesus, também não é oração. Não esqueça de acrescentar o nome de Jesus nas suas orações. Todas as coisas que você pedir, peça em nome de Jesus. E Ele, para agradar a Deus, para glorificar a Deus, fará. Promessa dele. Você crê? Pratique. Então, a oração feita com fé, em nome de Jesus. Não ore sozinho. Onde estiverem 2 ou 3, Jesus estará. Versículo 16, ele diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Está doente? Não ore sozinho. Chame mais alguém. Chame 2, 3 pessoas, uma de cada vez talvez. Não importa como. Ore. E chame mais pessoas para orar. Talvez você vai estar ajudando aquela pessoa também. Através dos seus problemas que você está passando. Porque a oração pode curar. Pode curar. Não importa o que. A não ser que você não creia. A não ser que você não ore. Aí nada muda. Com certeza, inicialmente, ela vai mudar você e depois vai começar a mudar outras coisas. Você vai ser guiado por Deus através das suas orações. E quando nós oramos, acredito que nós nunca, claro, a Bíblia diz isso, né? Romanos 8, nós nunca vamos saber orar como convém. Ah, mas eu estou há 30 anos na igreja, não importa, você não vai saber orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por você, de uma maneira que você não pode se expressar. O Espírito Santo expressa por você. Na oração, o Espírito Santo está agindo, ele vai guiar você. Mas eu não sei como agir naquela situação. A sua oração vai te guiar. E como nós não sabemos orar como convém, eu acredito que nós somos para Deus como crianças. Deus, me dá um avião. Nós pedimos coisas absurdas que nós não vamos saber usar. Nós não temos necessidade, inclusive. Deus, como é um bom pai, Ele vai dar o que nós necessitamos com certeza. E nós vamos crescendo com isso. A nossa fé, inclusive, vai crescendo também através da oração, da prática da oração. Porque nós vamos ver os resultados. Também falado na escola dominical, uma boa dica sobre oração é: tenha um caderninho de anotações. Anote as suas orações diárias. Por quê? Porque você vai aprender, primeiro, que Deus responde. Você vai aprender que Ele existe. Você vai aprender que a fé funciona. Você está orando porque você tem fé. E exatamente a forma que usa para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dEle tem que acreditar que Ele existe, tem que acreditar que Ele vai responder as orações. Um caderninho de oração vai te mostrar isso. Porque as suas orações respondidas estarão lá. E você vai ver tudo o que você pediu. Você vai amadurecer quando você olha seu caderninho de oração. Que absurdo, coisa ridícula que eu pedi para Deus. Hoje talvez você não pediria coisas que você pediu há um ano atrás, há um mês atrás. E você vai ver as respostas que Deus deu. Mas quando você não tem um caderninho de oração, você nem sequer lembra que você orou. Você nem sequer lembra o que Deus respondeu. E você nunca vai ser uma pessoa grata. Vai sempre perguntar: Deus, por que não me ajuda? E Deus está o tempo todo respondendo as suas orações. Mas você não sabe disso porque você não tem um caderninho de anotações. E Deus, sabendo que nós somos falhos e a nossa memória não é confiável, Ele deixou a Bíblia escrita.
Por que nós não usaríamos no mesmo recurso escrever as nossas orações? Escreva as suas orações. Já notou que Paulo escrevia as orações dele? Nas cartas que ele coloca lá, muitas e muitas vezes ele termina até dizendo amém, porque ele escreve as suas orações ali. Escreva você também as suas orações. Lembrando novamente, não ore sozinho. Orar sozinho também vai fazer com que você não lembre, mas quando você lembra das pessoas, dos seus companheiros de oração, pode ser que você não lembre de tudo, mas outra pessoa lembra outra parte que você não lembra. Porque a oração, junto, confessando os nossos pecados uns aos outros. É claro que você desenvolve companheiros de oração. Você começa a confiar nas pessoas através do tempo e relacionamento. Você não chega para uma pessoa que você não conhece e conta todos os seus podres. Você guarda para você, são vergonhosos. Você só fala muitas vezes entre você e Deus. Mas quando você desenvolve confiança e sabe que a pessoa é confiável, a pessoa é justa, aí sim você confessa seus pecados. E essa pessoa, tanto você, oram juntos. E ele diz, relendo novamente o versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração feita pelo justo é poderosa e eficaz. Funciona. Procuremos pessoas justas na igreja, pessoas de oração, pessoas com quem você pode manter um relacionamento sabendo que elas vão orar por você e, como Deus, não vão falar mais nada para ninguém. E esse deve ser um acordo de oração e comunhão. Tudo que nós falarmos aqui, fica aqui. Não sai daqui. Entre nós e Deus, nossa oração. E você pode ser justo. Você pode ser o justo do qual nós estamos falando que oração feita por um justo tem eficácia. Você pode ser um deles. Veja só Elias, por exemplo, versículo 17 e 18. Quem é Elias? Um profeta do Velho Testamento. Mas quem realmente é Elias? Um homem comum. Um homem qualquer, como você. Você não é uma pessoa comum? Uma pessoa qualquer? Você até não se acha pobre de espírito, ou muitas vezes até de dinheiro. Dinheiro talvez, provavelmente todos nós aqui, mas de espírito, muitas vezes nós somos pobres de espírito. Somos tão simples. Deus, eu não sei nem sequer orar. Perdoa, por favor. Às vezes a música serve para nós, como até discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus. Não somos bons de oração. Mas Elias também não precisava ser bom de oração necessariamente, orar todos os dias, constantemente. Não sei o que ele fazia, mas ele era um homem comum, como nós. Elias era um ser humano como nós. Mas ele orou com insistência. Essa é a diferença entre Elias e nós. Como Elias, nós somos pessoas comuns. Diferente de Elias, talvez nós não oremos tanto quanto ele orava. Mas ele orava com insistência, todos os dias, várias vezes. Ele começou a orar. Ele tinha um pedido para Deus. Deus, para a chuva. Deus, faz que não chova mais. E por 3 anos e meio não choveu. Você já pensou nisso? É absurdo. Absurdo. Você pode controlar o tempo com oração. Incrível. Sabe por que nós não sabemos como é incrível? Como que é verdadeiro? Porque nós não oramos tanto quanto devia. Tanto quanto devemos. Porque Elias orou com insistência. E por 3 anos e meio não choveu. É claro que ele tinha um objetivo. Ele não queria que chovesse por um objetivo maior. Para castigar algumas pessoas. E ele sabia que devia fazer dessa maneira. Mas, depois deste tempo, a chuva só veio depois da oração de Elias. Elias orou novamente, provavelmente com a mesma insistência, e a chuva começou a cair de novo, e os frutos começaram a aparecer de novo. A chuva é uma bênção tão grande de Deus, e ela está no poder da oração. Você crê nisso? Ore então, coloque em prática a oração. Peçam, e lhes será dado. Procurem, e vocês acharão. Batam, e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, acha. E a porta se abre a todo aquele que bate. Qual de vocês dará uma pedra a um filho, se esse lhe pedir um pão? Ou lhe dará uma cobra, quando esse lhe pedir um peixe? Ora, se até mesmo vocês,
sendo pessoas más, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais Deus, o Pai que está nos céus, lhe dará todas as coisas que pedirem. Quem diz isso é Jesus, e Ele sabe muito bem disso. Ele, Filho de Deus, Todo-Poderoso, aqui como nós, em carne e osso, era um homem de oração, e Deus respondia a ele. Um dia lá na frente de um cemitério, seu amigo Lázaro já estava lá enterrado, e ele olhou para o céu e falou: Deus, eu vou orar, mas é para eles que eu vou orar, porque eu sei que o Senhor vai responder. Ele já tinha certeza. 1 João também nos ensina isso, que tudo que você pedir confiando que Deus te dará, já é seu. É claro que você não vai pedir qualquer coisa, porque você está conversando com Deus. E é claro que Deus não vai te dar qualquer coisa, porque Ele te ama. Muitas orações suas, graças a Deus, não serão respondidas, porque Ele te ama. Mas com certeza, tudo o que você precisa, pedindo, receberá. Tudo o que você precisa, batendo, se abrirá. Tudo o que você precisa, Deus, como Pai perfeito, nos dará. Que Deus nos abençoe para nos tornarmos pessoas de oração. Que Deus nos abençoe da maneira que Ele tem bênçãos guardadas para nós, que serão liberadas quando orarmos. Em nome de Jesus. Amém. You are Lord of creation and Lord of my life, Lord of the land and the sea. You are Lord of the heavens before there was time, and Lord of all, Lord, you will be.